Muito bem, então, meu povo. Hoje, a última partezinha que está faltando aí da relatividade, né? Vocês já viram todas os nuances aí, desde a transformação de Lorentz, as consequências. Aí depois a gente fez um estudo da energia, cara. Esse estudo da energia é muito interessante porque você vai associar a energia com o momento linear das partículas e também das partículas sem massa, que é o fóton. E aí você consegue ver que existe uma relação entre energia e momento linear que não é dada por aquela P é igual a mv. Porque se você tem P é igual a mv, você tem ali uma massa envolvida, né? E se não tem massa, não tem momento. Mas, relativisticamente falando, você consegue uma associação entre energia e momento, que não é mv, né? Que aí você tem ali a velocidade da luz envolvida. Bom, hoje, meu povo, o que a gente vai fazer? Bom dia, Cabral. Hoje nós vamos aplicar um pouco dessas ideias para o efeito Doppler. A gente vai fazer o efeito Doppler, que é aquele efeito que vocês conhecem de o movimento relativo entre a fonte e o observador. Isso gera medições de frequências diferentes, né? Na questão do som, isso é muito claro. Quando você vê alguma coisa se aproximando, a frequência do som medida por você é diferente da frequência do som emitida pela fonte, né? Na aproximação, a frequência aumenta, e no afastamento a frequência diminui, né? Só que, no caso do som, a gente tem ali o som se propagando no ar, né? Então, a velocidade do som, ela é a velocidade do som em relação ao ar, né? Tanto é que lá, na equação do efeito Doppler para o som, deixa eu apresentar aqui. Eu não sei se vocês lembram dela. Uma guia. Aqui. Mas lá na equação do efeito Doppler para o som, você tinha uma coisa mais ou menos assim, ó. A frequência aparente era igual à frequência real, né? Aí tinha uma velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, não, do observador. Aí a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Né? Então, vocês estão vendo que aparece aí a velocidade do som em relação ao meio, né? Em relação ao meio. O lance é que, para a luz, se você for pensar em efeito Doppler para a luz ela se propaga com a mesma velocidade para todos os referenciais. Se existisse um éter no qual a luz se propaga em relação ao éter, aí o efeito Doppler para a luz seria muito parecido com o efeito Doppler para o som. Só que o éter aparentemente não existe, né? E, então, isso quer dizer que não existe um referencial privilegiado para a luz. Não existe um referencial privilegiado para a luz. O referencial é igual para todo mundo. Beleza? Então, vamos ver como é que isso aqui funciona. Efeito Doppler para a luz. Vou roubar aqui uma figurinha lá do livro do Yang, para não ter que ficar fazendo desenho. Aqui, ó. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui, galerinha. Você tem uma fonte, aqui é um trem, tá? Na ponta do trem tem uma fonte de luz que está emitindo uma onda luminosa, beleza? Essa
fonte de luz emitindo nesse referencial S', emite uma frequência que nós vamos chamar de F0, beleza? Que é a frequência própria. É a frequência da luz emitida para quem está em repouso em relação a essa fonte. Então, a pessoa que está dentro desse trem aí, viajando em alta velocidade, está em repouso em relação a essa fonte de luz. Então, o que ela mede? Ela mede um F0, beleza? Só que quando esse cara, quando a frente de onda, ela se propaga, ela vai viajando, né? E aí, depois de um tempo, você emite um outro pulso, digamos assim, né? Porque pensa, galera, como a luz ela fica, é uma oscilação, quando você tem uma crista saindo da fonte, você está numa posição, que é essa aqui. Quando a crista sair da fonte de novo, essa frente de onda já se movimentou e parou aqui, ó. Vamos supor, tá? Estamos exagerando o desenho, claro, mas isso quer dizer que existe uma diferença entre as posições emitidas para cada crista de onda vista pelo Stanley, que está lá paradinho no referencial S. Então, para ele, quando a primeira frente de onda foi produzida, essa frente de onda foi produzida aqui, quando essa frente de onda chegar aqui, é que é produzida a segunda frente de onda. Beleza? Para quem está dentro do trem, não. Para quem está dentro do trem, as frentes de onda são produzidas sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque a fonte está parada em relação a quem está dentro do trem. Mas quem está fora, não. Tá? E aí percebam que essa velocidade aqui, ó, é a velocidade do referencial S'. Quando o Stanley medir o tempo de deslocamento do trem daqui para cá, o trem vai andar esta distância V vezes T, beleza? A luz viaja na velocidade C, isso quer dizer que a distância percorrida pela luz vai ser dada por C vezes esse tempo T. E como essa distância é a distância entre duas cristas, isso aqui é o nosso comprimento de onda, da onda. Tudo bem aí, para todo mundo, a construção das coisas? E aí, claro, o Stanley, que está lá parado, ele vai receber uma frequência diferente de F0, tá bom? Por conta dos comprimentos de onda estarem mais juntinhos. Isso é o efeito Doppler. Até aqui não tem nada de relatividade. Aqui a gente está só montando uma historinha entre você ter o trem viajando e a frente de onda produzida em cada instante numa posição diferente, só que a frente de onda ela se propaga com uma velocidade dada por CT. Tudo bem, galera? Então aqui estão as legendas, elas são bem claras, ó. Então a primeira legenda está aqui. A fonte em movimento emite ondas de frequência F0. A primeira crista de onda é emitida aqui. Beleza. Só que o trem está viajando e a frente de onda também. E, obviamente, a frente de onda está mais rápida, porque está viajando na velocidade da luz. Quando a frente de onda estiver aqui, aí nesse balãozinho aqui, ó, a posição da primeira crista no instante em que a segunda é emitida. Então, quando tiver aqui a frente de onda, o seu trem já viajou e está nesta direção, nessa posição. Então, nesse momento, a segunda crista é emitida aqui. Sacou? Só que nenhuma dessas duas cristas atingiram o Stanley ainda. Mas elas vão atingir o Stanley, porque elas vão viajar. Beleza? Só que a distância entre essas duas cristas vai ser esse lambda aí. Entenderam a montagem? Agora, como que a gente calcula a frequência medida pelo Stanley? Então, vamos lá. Devagarzinho aqui, ó. A frequência medida em S. Lembrem que o S é onde está o Stanley, é o referencial em repouso para quem está na Terra. Então, a frequência medida em S
é dada pelo quê? Bom, eu sei que a frequência medida em S' é o F0, que é a frequência própria, digamos assim. E a frequência medida pelo Stanley vai ser uma nova frequência. Mas, como eu tenho ali o comprimento de onda, que é a distância entre as duas cristas, vista pelo Stanley, então a gente pode fazer o seguinte, cara. Lembram que a velocidade da luz é dada por lambda f, ok? O que isso quer dizer? Deixa eu botar aqui um azul mais escuro. Isso quer dizer que a frequência f vai ser c dividido por lambda. Pronto. Essa é a frequência que o cara vai medir. Agora vamos fazer as correlações. Porém, se você olhar para o desenho, olha lá para o desenho, galera. Quem é essa distância CT aqui, ó? Vocês estão vendo que essa distância CT compreende a distância que a luz andou nesse tempo, só que nesse mesmo tempo o trem andou uma distância dada por VT, a gente não usa esse U, né? A gente usa o V, dado por VT, mais o comprimento de onda. É isso que esse desenho aqui está falando. Então eu vou escrever CT, eu vou botar delta T, porque esse T maiúsculo aí vocês podem confundir como sendo um período. Então, ó, vou fazer algumas mudanças aqui. Esse U delta T eu vou chamar de V delta T, tá bom? Esse C vezes T é C delta T. Fazendo isso por quê? Porque esse delta T é o tempo medido pelo Stanley, tá bom? É o tempo medido pelo Stanley para o trem se deslocar essa distância e para a luz se deslocar essa distância. Em outras palavras, é o tempo entre as duas cristas, tá? Só que elas não são emitidas no mesmo lugar. Então, C delta T, ele vai ser igual a o V delta T. Galera, qualquer dúvida, vocês dão um grito aí. Mais o lambda, que é o comprimento de onda da luz. Vocês conseguem enxergar isso aí, né? C delta T é o V delta T mais o lambda. Organizando essa coisa, eu posso isolar o lambda. Se eu isolar o lambda, eu vou passar o V delta T subtraindo. Se eu botar o delta T em evidência, fica assim, ó. Delta T que multiplica C menos V. Pode crer? Se eu voltar com esse lambda na equação de cima, fica assim, ó. Então, vou voltar aqui para riba. No lugar do lambda, eu vou jogar essa relação entre as velocidades, e aí vamos ficar assim. F é igual. Olha lá, vai ficar um C em cima sobre lambda. E o lambda, a gente acabou de descobrir que é delta T, que multiplica C menos V. Beleza, galera? Eu vou chamar isso aqui de equação 1. A gente vai voltar nela jazinho. Por quê? Porque agora a gente vai aplicar a relatividade aí. Mas, de acordo com a relatividade dos tempos, intervalos, né? Fica mais bonitinho. Percebam, o delta T, galera, é o tempo medido pelo Stanley.
que é o cara que está lá fora. Existe um tempo registrado por quem está dentro do trem. Esse tempo registrado por quem está dentro do trem é o delta T0, que é o tempo próprio. Ou, se você preferir, o delta T', né? E aí a gente relaciona eles assim, ó, delta T, medido para quem está fora, ele vai ser o gama, delta T0. Qual é o grande esquema? O grande esquema é que o delta T0, ele, na verdade, é o tempo entre as cristas. E para quem está lá dentro, galera, do trem, ele registra cada crista saindo do mesmo lugar. Então, se cada crista saindo do mesmo lugar demora um tempo dado por delta T0 para ele, esse delta T0 corresponde a quem? Ao período de oscilação da onda. Então, esse delta T, 0, óbvio, ele vai ser o delta T0, ele vai ser o período, que eu vou chamar de T0, beleza? É o período da oscilação da onda da luz. Muito bem. Vamos lá, então. Sabemos, então, que delta T é igual a, no lugar do delta T0, vai entrar o T0, e o gama, eu sei que vale raiz de 1 menos V2 sobre C2. Tá, vamos trabalhar um pouco essa raiz ali embaixo, ó. O delta T, eu posso escrever assim, T0 sobre... Se você tirar o IMC, galera, vai dar C quadrado menos V quadrado. Deixa eu melhorar a letra aqui. C2 menos V2, tudo dividido por C2. Todo mundo de acordo? É a mesma coisa, né? Que está lá em cima. Aí esse C2, ele sai da raiz. Quando ele sai da raiz, ele está no denominador. Então ele pode pular lá para cima. Então vai ficar aqui, ó. Delta T é igual a C T0 sobre a raiz de quem ficou, que é o C2 menos V2. Beleza? Tá bom. Só que, como eu sei que esse T0 é o período, eu posso associar ele com a frequência, porque eu estou medindo o efeito Doppler, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar onde tem T0, eu vou colocar 1 sobre a frequência, porque eu sei a relação entre frequência e período. Beleza, galera? Então vai ficar assim, ó. Vou trocar de lado, vai ficar delta T. Opa. Deixa eu mudar para pretinho. Delta T é igual. Tinha o C em cima, o C continua em cima. O T0 virou 1 sobre F. Então tem que aparecer um F0 aqui embaixo. Raiz de C2 menos V2. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esse cara lá na equação 1. Então, substituindo em 1, temos o seguinte. Vamos olhar para o 1? Galera, a equação 1 está lá, ó. F é igual a C sobre delta T, C menos V. É a equação 1. No lugar desse delta T, eu vou substituir o delta T que a gente acabou de encontrar, tá bom? Então, olha aí, ó, grava aí, é F sobre C e esse troço. Então vai ficar F, vou até botar um espaço aqui, ó.
F é igual a um C sobre um ΔT. No lugar do ΔT vai entrar C sobre F0, né? Raiz de C quadrado menos V quadrado. Isso aqui é tudo ΔT. Só que lá no 1 ainda tinha um C menos V aqui, ó. Tá certo isso? Beleza, né? Raiz quadrada. Vou fechar a raiz aqui. Bom, vamos arrumar a casa. C com C vai embora. Aí, galera, a fração é essa aqui, ó. Isso aqui tudo é a fração do problema, tá? Então, eu posso inverter ela, porque eu estou multiplicando o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, vai ficar F é igual. Esse F0 vezes a raiz sobe. Então, fica F0, raiz de C2 menos V2, dividido por C menos V. Ok? Bom, um jeito bonito de ver isso é o seguinte. Vocês lembram que existe um produto notável escrito assim, ó. Quanto que dá A mais B? A menos B. Vocês lembram quanto dá isso? Se você fizer o chuveirinho, isso dá exatamente A quadrado menos B quadrado. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E foi exatamente isso que apareceu dentro da raiz ali. Então, eu vou escrever esse C2 menos V2, eu vou abrir ele em termos de produtos de soma com subtração. Então, vai ficar F0, uma raizona aqui, ó, de C2 menos V2, que é C mais V, que multiplica C menos V. Capite? Tudo sobre C menos V. Ótimo. Aí, galera, eu posso dividir, ó, raiz de C menos V com C menos V. Quando tu divide raiz de A, por exemplo, sobre A, isso dá 1 sobre a raiz de A. Sobra um meio lá embaixo. Tá bom? É isso que vai acontecer aqui, ó. Então, vai ficar F é igual a F0, aí uma raizona só, C mais V, C menos V. Pronto. Já estão vendo que existe uma diferença entre a velocidade medida pelo Stanley e a velocidade medida por quem está dentro do trem. Aqui nós vamos colocar em função do beta. Para a gente chegar na equação que está no livro de vocês, ó. F é igual a F0, raizona. Vou colocar o C em evidência embaixo e em cima. Se eu colocar em evidência em cima, olha lá, tirei o C, aí ficou 1 mais V sobre C, não é isso? 1 mais V sobre C. E embaixo vai ficar 1 menos V sobre C. Pronto, aí, ó, C com C morreu. Já vou até trocar de cor, porque já morreu finalmente. Isso está dando frequência é igual a frequência 0 vezes uma raiz de 1 mais beta 1 menos. Vocês estão vendo, galera, que a gente fez a conta com o trem se aproximando, né? E com o trem se aproximando, os comprimentos de onda vão ficando mais perto uns dos outros
Isso quer dizer que a frequência vai aumentando. Por isso que tem um mais em cima e um menos embaixo. Esse caso, ele é aplicado quando você tiver a fonte se aproximando. Não. Ou, claro, né? A fonte parada e você indo em direção à fonte. É a mesma coisa. Aí você fala, professor, e se a fonte estiver se afastando? Aí lembrem que quando você troca o sentido da velocidade, você só troca o sinal. Se você trocar o sinal do beta ali dentro, vai ficar exatamente o contrário. Ó. Vai ficar F é igual a F0, raiz de 1 menos beta sobre 1 mais beta. Beleza? E aí essa equação para a fonte se afastando. Beleza? Bom, só para deixar registrado, o F é a frequência medida pelo Stanley, então é a frequência medida em S, e o F0 é a frequência medida no sistema, vou botar assim, ó, no sistema de repouso da fonte. Beleza? Que é quem está lá dentro do trem, ou seja, quem está no S'. Então, eles vão medir uma frequência, o cara que está do outro lado vai medir outra frequência. Certo, galera? Esse é o efeito Doppler relativístico. Isso é muito usado, por exemplo, na astronomia, cara. Lá na astronomia, quando você registra, por exemplo, a luminosidade de uma galáxia, por exemplo, você sabe, por exemplo, você sabe medir se ela está se aproximando ou se afastando da gente, né? Porque o sistema de repouso dela, ela tem uma frequência de emissão. Mas quando você está do outro lado e vê ela vir em sua direção, a frequência com que você registra da emissão da luz dela é diferente. E essa frequência, ela pode aumentar ou diminuir. Se estiver se aproximando, a frequência aumenta. Aí, galera, se a frequência aumenta, qual coloração será que essa galáxia ela vai ter quando ela estiver se aproximando? Aí você pensa, pô, se a frequência está aumentando, é porque essa coloração vai estar próxima do azul. Né? Então, esse desvio para o azul que a gente chama é exatamente quando um objeto vem em sua direção. Tá bom? Agora, se você tem uma fonte de luz indo para longe de você, bem rapidão, você vai ver ela com a frequência um pouco menor. Isso quer dizer que você vai ver ela desviada para o vermelho, uma coloração mais avermelhada. Então, com isso, você descobre se as coisas estão se aproximando ou se afastando. Né? E aí, quando o Hubble, ele foi, na época dele lá, o telescópio, tá?
Quando o telescópio foi colocado em torno da Terra para dar suas voltinhas e bater foto do universo, ele viu, galera, que todas as galáxias estão se afastando da gente. Todas as galáxias estão desviadas para o vermelho. E o pior, com outras observações, descobre-se que, além de estar se afastando da gente, elas estão se afastando uma das outras. Conclusão, o universo não está parado. O universo está em expansão. Aí o que causa essa expansão é outra pergunta, mas o universo está se expandindo. Se você puder voltar no tempo, por exemplo, se isso fosse um filme, por exemplo, e você pudesse rebobinar esse filme, você ia ver o universo, então, voltando. Isso quer dizer que em algum momento do passado muito distante, pode ser que todo esse universo pudesse estar concentrado num lugarzinho só, que é o Big Bang. Então, a teoria do Big Bang ela começou a ser proposta depois que viu-se que o universo se expandia, aplicando a ideia do efeito Doppler. Olha que doido, velho. O efeito Doppler é uma ideia tão simples, levando aí a uma teoria para o começo do universo. Chocante, né? Existe uma galáxia que está desviada para o azul. Vocês sabem qual é? Andrômeda? Andrômeda. Andrômeda, ela está vindo em nossa direção. Ela estima-se que daqui a uns 2 milhões de anos role uma colisão entre a nossa galáxia e a galáxia de Andrômeda. Vai demorar um bocado, velho, mas vai acontecer. Já tem muitas fotos aí de galáxias se colidindo. Quando você vê colisão de buraco negro, eu vi um noticiário aí desses no feed de notícias aqui, uma vez falando, tipo, uma foto do Hubble com 2 buracos negros colidindo. Só que o buraco negro, dificilmente o buraco negro, ele tá desacompanhado, né? Dificilmente ele está desacompanhado, ele sempre tem alguma coisa em volta dele. Geralmente o que está em volta dos buracos negros são galáxias. Então essas colisões, cara, elas imaginam a colisão de 2 galáxias. Pode ser que não tenha tanta colisão de coisas, porque se você for pensar bem, o espaço é muito vazio entre as galáxias, né? Então você tem ali, na verdade, um efeito gravitacional de uma passando por dentro da outra. E aí elas acabam meio que se bagunçando, pode pegar planeta, pode pegar sistemas solares e jogar eles para fora, né? Mas não necessariamente bater estrela com estrela. Tá? O que mais pode acontecer é isso, é interferência gravitacional entre os corpos ali dentro, gerando, né, uma colisão gravitacional, mas não entendam colisão como sendo impactos. Pode acontecer, mas o mais provável é que eles mudem as trajetórias envolvendo ali dentro. Claro que vai ter catástrofe, né? Mas deve ser um evento bem interessante de ver de fora, se você estiver de fora. Entendido essa historinha? Você pode usar isso para baixas velocidades, não tem problema algum. Porque, por exemplo, aquele registrador de velocidades que a polícia tem, ele usa efeito Doppler. Aquele cara lá, ele lança uma onda, se eu não me engano, é um micro-ondas ou uma onda de rádio. Onda de rádio não, senão dá interferência com o celular. Mas um micro-ondas, se eu não me engano, essa onda bate no carro e retorna. Quando retorna, por conta da movimentação do carro, retorna com uma frequência diferente, certo? E aí aquele bichinho lá, ele registra essa frequência diferente, faz a conta e calcula qual é a sua velocidade. Só que, óbvio, né, galera, o carro está andando com uma velocidade baixa. Então, vamos tentar fazer uma conta para velocidades baixas aqui, ver o que acontece, que é mais ou menos a conta que o seu medidor de velocidade faz. Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma expansãozinha aqui, ó. Professor, Diga. para a frequência ser a mesma, então a velocidade tinha que aumentar da luz, né? Fala de novo. Para as frequências serem as mesmas, a velocidade da luz tinha que aumentar, né? Como assim?
Se a Para frequência é a compensar, mesma. tipo, para compensar, mas não tem como, né? A velocidade da luz ser maior que 300. Ah, você diz na hora que bate e volta a luz do carro? Não, tipo, porque, por exemplo, a frequência é medida pelo comprimento de onda, né? E, por É. exemplo, aí eu jogo o pulso, né? E aí o cara que tinha que tá vendo, para compensar, por exemplo, a frequência menor com a maior, teria que, para ser iguais, teria que, então, a velocidade da luz ser maior até então chegar para as Ah, frequências tá. serem mesmas. Entendi, para compensar, né? Aham. É. Na verdade, quando estivesse se aproximando, a velocidade da luz tinha que ser menor, porque aí compensaria o comprimento de onda ser pequenininho para você compensar essa frequência aí. Mas sim, como a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, aí acaba dando efeito Doppler. É igualzinho para o som. A velocidade do som é a mesma para todo mundo no ar, né? Então, porque está todo mundo parado em relação ao ar, digamos assim. E aí você tem o efeito Doppler para o som. Para a luz acontece a mesma coisa. A diferença é que aqui da luz a gente mede a velocidade da luz pura, porque ela é mesmo para todo mundo. Né? Lá no efeito Doppler do som, você tem três velocidades: a velocidade do som no ar, a velocidade da fonte e a velocidade do observador. Aqui não. Aqui a luz ela se propaga, não tem uma velocidade, ela tem uma velocidade C para todo mundo. Então eu não preciso separar a velocidade da luz e a velocidade da luz em relação ao observador e a velocidade da luz em relação à fonte. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, ó, para pequenas velocidades, podemos usar a expansão tem vírgula, não. Vocês já viram série de Taylor, né? Caramba. Existe uma expansão para essa raiz aqui, ó. Essa raiz, galera, de 1 mais beta sobre 1 mais beta, sobre 1 menos beta, ela tem uma expansão já pronta para ela. Vou botar aqui para gente, ó. A raiz de 1 mais x sobre a raiz de 1 menos x, ela vai ser 1 em série de potências mais x mais x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 3 e assim por diante. Tá bom? O que vai mudar aí é só por exemplo, deixa eu ir para o próximo aqui. Vamos aplicar isso para o nosso beta. Para ficar mais claro. Calma aí, 2 minutos. Então, a minha frequência F, ela vai ser igual ao F0, que multiplica 1 mais beta mais beta 2 sobre 2, mais os outros termos, que eles não precisam, porque como o beta vai ser pequenininho, elevado ao cubo, elevado a 4, elevado a 5, vai acabar ficando menorzinho ainda, né? Isto, quando você tiver a aproximação
E se você tiver um afastamento, aí o sinal muda, né? Só que quando o sinal mudar, vai acabar mudando efetivamente só dos índices ímpares da potência de beta. Porque o índice par, quando trocar o sinal, não vai mudar o sinal da potência como um todo, né? Então, 1 é 1, não vai mudar. Aqui vai ter menos beta. Aqui não, aqui vai continuar mais beta 2 sobre 2. Aí o índice ímpar, ele vai ficar com menos, né? Ah, e assim por diante. Isto, um afastamento. Pode pegar? Vamos pegar, galera, uma velocidade bem baixinha mesmo, por exemplo, a velocidade do carro. Por exemplo, a velocidade do carro. Nesses casos, a velocidade do carro é tão pequena comparada à da luz que a gente pode desprezar até as ordens quadráticas. Tá bom? Até as ordens quadráticas. E vamos imaginar um afastamento. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, vamos supor que eu tenho um afastamento, F vai ser F0, 1 menos beta. Tá? Desprezei os termos mais altos e estou pegando uma situação em que o sistema está se afastando da gente. Porque eu vou chegar numa expressão que tem lá no livro de vocês. Vamos trocar essas frequências pelo comprimento de onda. A gente sabe que F é igual a C sobre lambda, né? Então fica C sobre lambda é igual a C sobre lambda 0, 1 menos beta. Um menos beta. Muito bem. Se você fizer aí a distributiva, tu vai ter C sobre lambda 0 menos C sobre lambda 0 vezes o beta. E o que eu quero? Eu quero isolar o lambda. Vou fazer com calma aqui, ó. Vai ficar C é igual a C lambda 0 menos C. Vai ter C lambda. Ah, não precisa disso tudo, não. Foi mal. Eu quero isolar o lambda. C com C morreu. Vou passar o lambda multiplicando e vou isolar ele. Então vai ficar lambda é igual a lambda 0 dividido por 1 menos beta. Tá bom? Aí qual é a ideia aqui? Como a velocidade da luz é bem pequenininha, a gente supostamente pode fazer uma nova expansão desse 1 sobre 1 menos beta, tá? E eliminar os termos de ordem muito grandes. Então, fazendo uma nova expansão aqui, ó, fazendo uma nova expansão, você encontra que lambda vai ser igual a lambda 0, que multiplica 1 mais beta. Tá bom? Aí eu estou eliminando aí os termos de beta quadrado, beta cubo, enfim. Bom, e aqui a gente chega no finalzinho. Se você multiplicar aí o chuveirinho, você vai ter o seguinte: lambda é igual a lambda 0 mais lambda 0 beta, não é isso? Se você isolar aí o beta, você vai ter lambda 0
é igual a lambda menos lambda zero. Aí tem um beta aqui, né? Ok? Passa dividindo. E aí vocês encontram o seguinte. Lambda menos lambda zero sobre lambda zero. Essa parte de cima aí é o que a gente chama de desvio Doppler. É o desvio do comprimento de onda. É o quanto que o comprimento de onda está desviando em relação ao original. Você está medindo uma coisa, está chegando outra, e a diferença entre eles é o desvio. Tá? Para isso acabar não dando negativo, a gente coloca um módulo aqui, chama de delta lambda, sobre lambda zero. Ou seja, galera, associamos o beta. Lembrem que o beta está relacionado à velocidade. Então, o aparelhinho lá do policial, ele mede o desvio do comprimento de onda e divide pelo comprimento de onda original. Com isso, você já tem automaticamente a sua velocidade. Olha que doideira. Isso que só vale para velocidades muito baixas. Ou seja, muito menores do que a velocidade da luz. Beleza? Professor, mas por que tem que colocar em módulo? O sinal negativo não só implicaria que o comprimento de onda final seria maior que o inicial, não? É só para evitar o negativo aí nessa historinha, para quando você calcular o módulo da velocidade. Mas é porque se você estiver se aproximando, aí o comprimento de onda, aí vai dar negativo, né? Quando você estiver se afastando, aí vai dar positivo. Mas aí, para não gerar esse problema, porque quando você mede o desvio, você está querendo saber qual é a velocidade. Se der um valor, se der um sinal, é afastamento. Se der um outro sinal, é aproximação. Aí o livro de vocês coloca esse módulo aí só para você calcular o módulo da velocidade. Tipo, é isso. Concordo contigo que não faz tanta diferença assim, não. Mas entenderam a lógica do efeito Doppler? Tem alguma dúvida? Essa série de Taylor, professor, é um somatório, o que o senhor fez? Como é que o senhor... Vocês já viram? Acho que isso vocês... Em que cálculo vocês veem? Dois. Cálculo 2? Vocês veem série de potência no cálculo 2? Isso aí é aquele esquema. Quando você expande uma função em Taylor, cadê? Tipo, mais ou menos assim, né? F de x, ela é em torno de um ponto, né? Então, vamos expandir em torno de um f de x0. Então, ela tem que dar f de x0 mais... Aí, a primeira derivada, né? F' de x0, x menos x0, sei lá, vezes x menos x0, mais... Aí, a derivada segunda, lembra? Da f de x0, vezes, aí fica x menos x0 ao quadrado, e aqui aparece um 2 fatorial. E assim por diante. Aí a terceira derivada, Aí quando você aplica isso nessas funções, você consegue fazer as expansões. Mas aí, para que essas expansões servem? Elas servem apenas para você fazer estudos dentro de uma região bem definida. Então, por exemplo, eu quero fazer um estudo perto do zero. Ou seja, eu quero fazer o meu x tender a zero. Aí como é que você faz? Você vai eliminando esses termos de alta potência e fica só com os primeiros termos. Sacou? É isso que a gente faz na prática.
Quando Então, a gente faz isso daí eu posso pegar vários pontos de frequência no espaço, tipo, diferentes pontos no espaço de frequência. Como assim? Tipo, eu tenho uma frequência, ela se distribui pelo espaço, né? Ah, Aí cada ponto, como seria a demonstração dessa. Porque o x é o espaço, né? não, isso aqui é só porque o x é uma variável qualquer. Ah, tá. Pode ser o f de qualquer coisa. O f Sim. da velocidade, tá, aqui seria a velocidade. Qualquer coisa. É uma variável qualquer. Esse comprimento de onda, ele é o do observador de fora e o observador de dentro? Os dois aí? É. O Ah, lambda zero é o próprio e o lambda é para quem está registrando fora. beleza. Beleza, deixa eu ver se tem um exercício aqui legal para a gente fazer. Aí a gente já pode encerrar. Deixa eu abrir aqui o Jaliben. Capítulo. Cara, sei lá, 450. Não. Mais para cima. É o próximo. Aí. Problemas adicionais. Aqui é o de energia. O efeito Doppler. Pronto. Aí vocês estão vendo que os exercícios do efeito Doppler, ó, bem sossegado, tá vendo? Tem um só que tem 2 pontinhos, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Bom, vamos escolher um aqui para a gente fazer. Pode ser o 34, 35, tanto faz. Só para vocês terem registrado aí. Para fazer o 35, uma espaçonave está se afastando da Terra a uma velocidade de 0,9 c, ou 900 c. Transmite mensagens com uma frequência no referencial da nave de 100 MHz. Para que frequência devem ser sintonizados os receptores terrestres para captar essa mensagem? Então, você não precisa nem pensar muito aí, né, galera? Por isso que eu quero deixar para vocês tentarem fazer, porque são todos bem sossegados. Assim. É mais aplicação de fórmula mesmo. É o que eu falo, cara. Aqui, as contas são muito de boa. Difícil é a interpretação. Número 35, né, que eu escolhi. Número 35. Então tá, então ele já deu para a gente algumas coisas importantes. Ó, ele falou para a gente que a frequência F0 vale 100 MHz. E ele já falou para a gente o valor do beta, não foi? Porque o beta, ele corresponde a V sobre C. Como a velocidade da nave é 0,9 c, então o beta tem que ser 0,9. Não é isso? E aí, como a nave está se afastando, galera, não está se afastando, ó, está se afastando. Se ela está se afastando, a gente usa a equação que tem o menos em cima e o mais embaixo. Vou repetir ela aqui para nós, ó. Frequência é igual à frequência original 1 menos beta
1 mais beta. Beleza, né? Isso vai dar 100 megahertz, vou deixar assim, vezes 1 menos 0,9, 1 mais 0,9. Então fica 100 raiz de 0,1 lá em cima. Um 1,9 embaixo. Deixa eu abrir o calculador aqui. Zero ponto um dividido por 1,9 raiz quadration. Isso deu 0,23. Pronto. Então, isso vai dar 23 megahertz. Aí fica claro que a frequência que a gente vai perceber diminuiu, né? Diminuiu de 100 megahertz para 23 megahertz. Tranquilo, galera? Eu nem lembro a última vez que eu vi um exercício, era só substituir os valores, impressão. Olha aí, tá vendo? Voltando às origens aí do curso. Essa foi até meio que mongoloide, né? Fala que os dois pontinhos não quer dizer nada e depois ri. Mas é porque, bicho, esses pontinhos, às vezes, cara, você tá lá, 3 pontinhos, você fala, pô, vou nem fazer. Aí quando tu faz, é mó imbecil. Aí tem uns que tem um pontinho só, e tu fala, bom, deixa eu fazer aqui. Aí tem uns que, cara, tu vai fazendo, vai, oxe, isso aqui não é um pontinho só não, velho. Isso aqui dá pelo menos uma página de conta. Aí eu não sei qual é o critério que ele usa para dar esses pontinhos, não. Mas enfim. Galera, eu vou parar a gravação aqui. Pronto.